Esculpir é registrar, né? É só isso, é registrar. Trabalhar com barro é retratar as fragilidades do próprio ser humano, né? É trabalhar com o tempo também, porque o barro ele vem desde os primórdios. O barro, né, vem as tecnologias, as transformações, né, mas o barro permanece, né? Então, o barro nos remete ao passado, o início. A gente vem caminhando, né, a nossa existência, nosso contexto, e o barro vem junto. A minha finalidade é mostrar o barro das minhas esculturas, certo? Eu não quero cobrir o barro, eu não quero esconder o barro, eu quero que a argila seja visível. E eu finalizo muito pouco os meus trabalhos de forma a não permitir que a argila seja encoberta, sabe? Ela tem que estar em amostra, a argila, a matéria em si. A minha finalidade assim nas finalizações das minhas peças é fazer com que a argila se mostre bem próxima do chão de onde ela veio. Quando ela sai do forno, ela sai como se fosse uma telha, né, bem limpinha. Eu vou lá e lanço sobre ela a sua imagem, sabe? De como ela é, de onde ela veio, aquela coisa rústica, né? É como se você estivesse andando sobre uma estrada de chão, as pedras, né? A infância para mim foi muito marcante. Até certo tempo até a adolescência, eu chorava pela minha infância, lembrando da minha infância. Eu era tão apaixonado pela minha infância. O meu quintal era um palmeiral, né? E os meus amigos se reuniam no fundo do meu quintal. Todos os meus amigos se misturavam naquele quintal. Eu lembro que eu chegava em casa com os pés cheios de espinho. Eu tinha que arrancar os espinhos. Eu andava tanto descalço que o solado dos meus pés ele tem uma resistência muito, muito forte para areia, para lugares assim quentes, né? E para subir em morro, eu subo a pé. Então, aquelas brincadeiras, esconde-esconde, apanhar porque mamãe me batia, ela dizia que eu não tinha que tomar banho, então eu saía escondido para banhar. Enquanto ela ia dormir, ela almoçava e ela relaxava, na hora que ela relaxava eu corria para o barreirão. Então todas essas coisas, elas se foram depositando, né? E então a minha infância virou uma lembrança boa. Foi um dos melhores tempos que eu vivi até hoje. Eu tinha contato com barro porque os meus primos, eles moravam na beira do rio, eles ficavam tipo nômade. Eles viviam de sítio em sítio, né? E eles trabalhavam fazendo aqueles tijolos, criando tijolos, o tijolo bruto. E eles cavavam, né, aquelas ali, criavam jacaré, de onde eles tiravam barro, eles colocavam jacaré porque vinha chuva e tudo. Então a minha experiência foi ver meus primos trabalhando com argila. Eu não sabia, foi uma surpresa para mim, no contato com o barro, desenvolver uma forma, né? Foi uma surpresa para mim e essa surpresa me levou a buscar mais, né? Desenvolver mais trabalhos.
E com o tempo eu desenvolvi um trabalho, um busto, e levei para o artesanato em Teresina. E em Teresina foi assim, no contato com os artistas, né? Com o centro de artesanato. Levei para lá, né? O local onde onde lidava com a arte era o centro de artesanato, o local mais próximo de mim. Foi um busto de um homem, né? Eu levei esse busto e conheci Nonato Oliveira, um artista plástico aqui de Teresina. Ele montou um ateliê e ele me convidou, né? João, vamos trabalhar junto aí. E ele pintava, né? Porque ele é um pintor muito conhecido, internacional. E ele pintava e eu trabalhava com todo o material ele fornecia. Ele pintava e eu trabalhava com a argila. Nonato montou uma exposição lá no Centro de Artesanato Mestre Dezinho. Ele montou uma exposição com os trabalhos dele, houve uma abertura e o meu também foi. E daí se iniciou, né? Desde a minha adolescência, eu sempre observei, eu sempre fui um observador das pessoas, da forma como as pessoas falam, né? Principalmente as pessoas assim do interior, né? Digamos, todo esse contexto que eu vivi, né? A pausa que as pessoas dão na hora de contar uma história, não é? O olhar, a cuspida, sei lá, essas coisas, tudo isso aí, até o cheiro das pessoas me atraía. Conhecimento. Você passa a conhecer. Não importa se você conhece ou não. A arte, ela cumpre esse papel de traduzir, não é? Coisa simples do dia a dia, né? Isso é um poder, sabe? É um poder. É interessante que o homem não consegue se ver. Eu falo de situações do cotidiano, aquelas situações mais simples, imperceptíveis. Mas, na verdade, sempre o homem está inserido no contexto das minhas criações, né? Porque é interessante que o homem se veja, né? E eu escrevo ali na argila, né? É tipo se eu estivesse enviando uma carta para o homem, dizendo, olha, você é assim, na sua simplicidade, né? Você existe na sua simplicidade. Então essa simplicidade da argila, ela consegue abrir assim uma cortina para que as pessoas se vejam, né? Olha, ele está sorrindo, né? Todo mundo sorri, né? Olha o olhar dele, todo mundo sabe olhar, né? Olha as mãos, o menear, o movimento das mãos, eu gosto de ver esse movimento, sabe, essa dança. Eu sempre procuro fazer assim, por que eu digo que é registrar? Porque eu gosto de fazer o trabalho como se a pessoa estivesse no meio caminho, sabe? Do movimento, né? Registrar, tchau, fotografei, sabe? Aquela mão que vai indo, que vai passando, aquela cabeça que vai, né, se lançando de um lado para o outro. Eu gosto de pegar isso aí e dar uma parada assim na argila, né? A pintura, ela se deu primeiro do que o contato com o barro, né? Com a argila. Eu costumava, saindo da escola, eu costumava ir para a biblioteca pública de Teresina. E eu dedicava horas assim, folheando aqueles livros enormes, né? Com as pinturas, né? Impressionismo, cubismo, pintura clássica. Eu não sabia nem da existência da tinta a óleo, né? Eu digo, poxa, como é que a pessoa consegue? Porque eu só conhecia a tinta guache. Eu puxava a tinta guache no papel e não saía nada. Ela secava rápido. Eu ficava naquele questionamento de como os pintores conseguiam, né? Aquelas cores, né? Apolônio, que eu nunca mais vi esse meu amigo, inclusive sinto saudade dele, né? Ele me presenteou com uma paleta de cores, ainda hoje lembro, assim, na praça, ele me presenteou com essa paleta.
E foi um presente assim que também desencadeou assim comecei a pintar, mas eu sou apaixonado pela pintura, de tanto que utilizo paletas, né? As paletas que são utilizadas na pintura, nos quadros, eu utilizo no barro, eu arrasto o barro como se estivesse arrastando a tinta, né? Jogo a coisa para... Quando eu faço os olhos, por exemplo, os olhos eu utilizo ali, jogo aquela... Né, tipo assim, às vezes eu faço um olho, o olho, ele não pode sair aquele olho prontinho, tá? Ele tem que... eu pego ali uma porçãozinha de barro e jogo lá na região. Se a minha sina se permanecer debaixo dessas árvores aqui, eu estou satisfeito a vida toda, sabe? Eu já penso na minha velhice como um tempo bom. Porque é muito bom você, assim, eu sou muito rústico, não são só os meus trabalhos, eu também sou. Né? E às vezes eu me acho muito primitivo, de, poxa, eu vivo... Cara, eu não tenho carteira assinada, né? Eu vou ali, trago uma carrada de barro, vou lá, né, e eu pego aquele barro, né, eu amasso aquele barro, e de repente eu formo algo e aquilo se traduz em dinheiro, né? Então assim, eu acho que quem vive da argila vive um pouco do homem primitivo, né, na sua essência, né? Então, quando você vê um trabalho meu, você compra um trabalho meu, você comprou algo livre, que foi feito a partir de uma instância de liberdade, sabe? De um ambiente de liberdade. Tá? Então, até nos meus trabalhos, assim, eu gosto de ver a liberdade no caminhar, decidir se vou trabalhar ou não, se vou fazer ou não, sabe? Eu acho isso assim uma riqueza muito grande. Eu retrato o homem inserido no barro, né? Vestido de barro, né? Vestido do dia a dia, sabe? Do vento, do tempo, tudo isso eu quero lançar deixar que permaneça essa visão, sabe? Bem rústico mesmo, sabe? Como se você vai andando ali por aí na natureza, no pé do morro, aquelas pedras, de repente você pode encontrar uma peça minha lá, sabe? Ela se confundir com a natureza, bem próximo disso. Então eu gosto dessa fragilidade do barro, sabe? Da essência do barro, dessa proximidade do barro com o homem, né? Deus fez o homem do pó da terra, né? Eu creio nessa versão. Então, nós somos criação, né? Eu me sinto um criador, assim como Deus é criador, eu também me sinto um criador, né? E eu fico imaginando assim, Deus criando o homem, né? A sua criatura, e eu digo, puxa, se eu me emociono em criar, né? Em ver pessoas, em fazer pessoas, então eu sinto um pouquinho da sensação daquilo que Deus pode ter sentido e sente pelo homem, né? Assim, a paixão, né, do que ele fez. A arte chama, né? O papel da criatura, né? É dizer assim, quem te fez? Né? É esse o papel da criatura. De onde você veio? Aí tudo aponta para esse Deus, para esse Criador.